Olá, sou Luciane Lima, psicóloga, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para falar sobre a síndrome de Peter Pan. Essa síndrome ela começou a ser estudada por um psicólogo norte-americano, Dan Keeling, nos anos 80, e ela estudou homens na faixa etária dos 40 anos. O que é essa síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais, não é uma doença, então não tem uma causa orgânica, mas é um conjunto de sinais que apresentam uma disfuncionalidade, né? Então, que sinais são esses? Homens nessa faixa dos 40 anos de idade, que deveriam, pela idade, né, assumir responsabilidades, né? Teoricamente, é uma idade de maturidade, então ter uma postura na vida mais madura, mas ao contrário disso, são homens infantilizados, são homens demandantes nas relações. Então, por exemplo, numa relação amorosa, ele demanda os cuidados da esposa ou do parceiro amoroso, como se fosse cuidado mesmo de mãe para filha. Então, toda a responsabilidade, inclusive em relações de amizade. Então, são pessoas que demandam demais cuidado do outro, acha sempre que precisa ser cuidado e protegido, tem dificuldade de assumir responsabilidades. Então, são pessoas que estão sempre procurando estar na zona de conforto, nunca querem um emprego novo, desafio novo, crescer na vida, não tem essa ambição saudável, porque pelo contrário, entendem o mundo como uma ameaça, então sair da zona do conforto é desesperador para ele. Normalmente falam muito da infância, porque a minha mãe, na época que eu era criança, minha mãe fazia isso pra mim, porque minha mãe fazia aquilo pra mim, e vive muito nessa fase, lembrando dessa fase com a mãe, e buscam, na verdade, reproduzir essa relação com a mãe e o cuidado que a mãe tinha com ele nas relações em geral, sobretudo nas relações amorosas. Isso ocorre, como eu disse, não é uma doença, mas é uma dinâmica psíquica que vem desde a fase da infância. Então normalmente, esse homem, ele teve pais super protetores, ou os pais, ou dois, que super protegeram ele, e ele não conseguiu desenvolver suas ferramentas internas para lidar com as situações. Viveu poucas situações de tolerância, de frustração, então tem uma baixíssima tolerância à frustração. Ele foi pouco frustrado, ele foi mimado, ele foi super protegido, né? Então ele sai dessa infância e vai para uma vida adulta, mas com a mesma mentalidade de criança, de que o mundo é perigoso e de que ele precisa ser protegido por alguém. E aí tem inúmeras consequências esse tipo, né, de ação na vida, porque ele não cresce, ele não se desenvolve, normalmente são homens que ainda moram com os pais, mas isso não quer dizer que todos os homens maduros que morem com os pais sofram de síndrome de Peter Pan, porque você tem homens em casa que moram com os pais, mas que assumem muitas responsabilidades dentro de casa, muitas vezes até pagam as despesas, vão no mercado, fazem compra, levam os pais ao médico, mas não é esse tipo de comportamento. Normalmente a pessoa dependente mesmo continua na casa dos pais, e os pais têm que levar ao médico, ainda na mesma dinâmica infantil. Alguns outros casos são até casados, têm até filhos, mas tem essa mesma dinâmica. Quer que a mulher leve ao médico, quer que a mulher marque médico, a mulher faça compra, a mulher administra a casa. Tem essa mesma postura infantil, só que na vida de casado. Muitas vezes até compete com o filho, porque não tem uma postura de pai. É como se tivesse uma postura de irmão. Tá no mesmo nível do filho, psiquicamente e emocionalmente falando. O trabalho aqui é basicamente um trabalho psicoterapêutico, em que esse homem vai precisar trabalhar essa infância e romper com a fixação nessa fase infantil e começar pouco a pouco
vendo os benefícios da vida adulta e ganhando, né, trabalhando a sua potencialidade para que possa cada vez mais entender que ele pode encarar a vida sim e aos poucos enfrentando os desafios dentro da sua dinâmica, dentro do seu tempo. Aqui eu falo sobre síndrome de Peter Pan porque ela se refere aos homens. Existe uma outra dinâmica que é no caso das mulheres, que é a síndrome de Cinderela, que eu não vou falar nesse vídeo, aqui eu tô falando sobre a síndrome de Peter Pan, mas que tem uma questão social também importante, que acaba dando destaque no caso dos homens, porque socialmente é bem aceito, é mais bem aceito. Ainda hoje, a mulher de 40 anos ser demandante, ser infantilizada, não assumir responsabilidades e passar isso para o marido, por exemplo. Então, acaba que nos homens isso tem um destaque maior, porque socialmente é mais exigido que um homem aos 40 tenha uma postura mais de adulto, vamos dizer assim. E tem uma outra questão também, que é uma questão fisiológica, que as mulheres costumam amadurecer mais rápido que os homens. Essa é só uma questão que eu queria pontuar sobre por que eu falo sobre o homem especificamente aqui nesse vídeo, que é sobre a síndrome de Peter Pan, que se refere a homens. Então é isso, um abraço para você. Comenta aqui nesse vídeo, compartilha se você acha que ele é útil para alguém. Deixa um abraço para você. Tchau, tchau.